Todas as diversas formas existem na imaginação do percebedor, sendo o substrato o eterno e onipresente Senhor Supremo, cuja natureza é existência e inteligência. Assim como pulseiras e braceletes de ouro podem ter diversas formas e tamanhos, mas sua essência é apenas ouro. Da mesma maneira, o mundo fenomenal possui uma infinidade de nomes e formas, mas em sua essência está apenas o Senhor Supremo não dual. Nesta palestra, iniciaremos o 22º episódio do estudo da Escritura Atmaboda. Iremos abordar o verso 9 da Escritura. Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtaram Brahmanaspatana Shunvannoti Visedasadanam Mahaganapate Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vitravatu Ano digo brahata parvatada saraswati yajatagantu yagnam Vagdevyai namaha Om Apakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine Avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha Om Shrutismati Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Harihi Om Om Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Namaskar, saudações a todos, boa noite. Estamos estudando o texto Atmaboda. Em nossa última palestra, nós discutimos sobre o 8º verso do texto Atmaboda. A palavra Atmaboda significa autoconhecimento. O 8º verso é Upadhane Akiladhare Jaganti Parameshware Sargastiti Layam Yanti Budbudhani Iva Varini. Assim como as bolhas se formam na água, o mundo inteiro é criado, existe e dissolve-se no Ser Supremo, que é a causa material e a sustentação de tudo. A pergunta, nós refletimos, como o mundo ilusório aparece no Ser Supremo? Shankaracharya diz neste verso, o mundo aparece no Ser Supremo Brahman, chamado Brahman, como o bolha aparece na água. O Vedanta, no processo criativo, a causa material e a causa eficiente são uma, é a mesma coisa. Não diferente, são uma e uma mesma coisa. Causa material e causa eficiente. Porque o Supremo Ser é não dual. A terminologia usada é que Brahman é Abhinna Nimitta Upadana Karana. Significado é o Ser Supremo é tanto a causa material como a causa eficiente deste mundo. A causa eficiente e a causa material são uma e a mesma coisa. Em sânscrito falado Abhinna Nimitta Upadana Karana.
Portanto, esse mundo não é diferente do Ser Supremo, não é diferente de Brahman. Surge então uma pergunta, que é, se o mundo não é diferente de Brahman, certo? Então, por que a diferença nas bolhas? Como pequenas bolhas, bolhas grandes e assim por diante. Ou seja, por que a diferença visível no mundo? Tem uma árvore, tem uma cadeira, um gato tem, um cachorro tem. Por que tem que há diferenças visíveis no mundo? A resposta a essa pergunta é dada no 9º verso. Hoje, nós refletimos sobre o 9º verso do texto Atma Bodha. E Atma Bodha é um texto escrito por Adi Shankaracharya. Vamos ver o que Shankaracharya diz. O verso 9 é Satchid Atmani Anusyute Ke Vishnu Prakalpitah Vyaktayo Vivida Sarve Hatake Katakadivat Satchidatmani Anusyute Nitye Vishnu Prakalpitah Vyaktayo Vivida Sarva Hatake Katakadivat. Significado é: todas as várias formas existem na imaginação do observador, de quem as percebe, sendo o substrato, o eterno e onipresente, chamado Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência. Nomes, formas, são como pulseiras e braceletes, e Vishnu é como ouro. Aqui tem uma analogia como ornamentos feitos de ouro. Nomes e formas são como pulseiras e braceletes, e Vishnu é como ouro. Vamos ver. Satchidatmani Anusyute significa no ser cuja natureza é existência, consciência, naquele que tudo permeia. Sat, Chit, Atmani. Existência, consciência do Ser Supremo. Anusyute significa naquele que tudo permeia. Nitye Vishnu Prakalpitah. Nitye significa o eterno, naquele que é o eterno. Sobre esse Vishnu, esta projeção mental, prakalpitah, prakalpitah significa esta projeção mental. Vyaktaya vivida sarva, deste mundo inteiro de manifestação de todas as coisas, hatake katakadivat, assim como todos esses diversos ornamentos são feitos de ouro. Com palavra, várias formas, todas as várias formas existem na imaginação do observador, de que as percebe, sendo o substrato, o eterno e onipresente Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência. Nomes e formas são como pulseiras e braceletes, e Vishnu é como ouro. Várias formas indica vistas no universo relativo. Tem uma árvore, várias formas indica, tem uma árvore, uma cadeira, um gato, um cachorro, um homem, uma mulher. As formas tem. Prakalpitah, palavra prakalpitah. Nitya Vishnu prakalpitah. Significado é existe na imaginação do observador. Que é significado? Que entende isso? Isso significa que nomes e formas são irreais. Eles são meras fantasias do observador, criados pela ignorância. Somente o substrato, ouro, aqui tem Brahman, é real. Nomes e formas
é irreal. O Brahman, o substrato, é real. Somente o substrato Brahman é real. A palavra Nitya, Nitya Vishnu Prakalpitaha, Nitya, significado é eterno. Eterno significa ilimitado pelo tempo. Anusyute, palavra Anusyute, significa aquele que tudo permeia, o Supremo Ser, Brahman. So, significa o Supremo Ser Brahman interpenetra todos os nomes e formas e lhes concede uma aparência de realidade. Permanecendo em si mesmo, não percebido e inalterado, imutável, confere uma aparência de realidade a uma ilusão baseada que se origina nele próprio. Anusyate, permeia inteiro, interpenetra todos os nomes, as formas, dar realidade para a aparência. So, permanecendo em si mesmo, não percebido e inalterado e imutável, confere uma aparência de realidade a uma ilusão baseada nele próprio. O Anusyate indica aquele que tudo permeia. Depois, usou a palavra Vishnu, Nitya Vishnu Prakalpitaha. Vishnu, a palavra Vishnu, que significa? A consciência onipresente. Isso permeia tudo. A consciência onipresente, chamado Vishnu. Essa palavra também denota uma manifestação especial da realidade, geralmente designado como a segunda pessoa da Trindade hindu. Nós chamamos Brahma, Vishnu, Maheshwara. Brahma é o Criador. Vishnu é mantenedor. So, Shiva é destruidor. Ou segunda pessoa da Trindade é hindu. E a palavra denota uma manifestação especial de realidade, geralmente designado como a segunda pessoa da Trindade. Aqui, neste verso, Vishnu significa a consciência onipresente. So, Vishnu é derivada como Vevesti iti Vishnu. Vevesti iti Vishnu. Que significa aquele que tudo permeia e que permanece. É chamado de Vishnu. Aquele que tudo permeia e que permanece é chamado de Vishnu. Vevesti iti Vishnu. Vigilato. Havia um monge na Índia, já de uma certa idade, que costumava receber quem quer que o visitasse, dizendo: venha Vishnu, senta aqui, senta ali. So, qualquer pessoa chega, visitasse o Swami, ele falava que venha Vishnu, senta aqui. Depois ele conversava. So, quando ele chamava, ele vai movia a cabeça. Ele movia a cabeça, falava que, dizia que, por favor, venha Vishnu. So, o princípio onipresente é chamado de Vishnu. Em todos os indivíduos, o monge costumava concentrar sua atenção no princípio onipresente que reside neles. Por que ele chamou Vishnu? Porque ele concentrava sua atenção no princípio onipresente que reside neles. Por quê? Vishnu significa Vevesti iti Vishnu. Aquele que tudo permeia e que permanece é chamado de Vishnu. Ele falava: venha Vishnu, venha Vishnu. Um breve relato. So, outra palavra usada neste verso é Hatake Katakadivat. Okay? Vektayo Vivida Sarva Hatake Katakadivat. Katakadivat é usado em uma analogia. Katakadivat significa nomes e formas. Aqui, os nomes e formas estão associados a várias braceletes e pulseiras. Esses nomes e formas parecem distingui-los do ouro. Eles são mutáveis e, portanto, irreal. Mesmo quando os nomes
e formas passam para mudanças, o ouro permanece como é. O ouro não muda. A forma do ouro muda. Mesmo quando os nomes e formas passam por mudanças, o ouro permanece como é. Do mesmo modo, os nomes e formas associados aos diferentes objetos do mundo fenomenal são mutáveis e, portanto, irreal. Meu nome e forma é irreal. Eles apenas parecem distingui-los de Brahman. Mesmo quando os nomes e formas passam para mudanças, Brahman, o substrato, permanece como é, como o ouro permaneceu. O Katakadi significa nomes e formas que mudam, mas ouro baseado em pulseiras e braceletes baseado no ouro. Do mesmo jeito, os nomes e formas no mundo é baseado no substrato Brahman. Brahman não muda, nomes e formas mudam. Pulseiras, designs of pulseiras e braceletes mudam, ouro não muda. Ouro significa ouro. Então, esse é o significado dessas palavras. Vamos ver alguns exemplos. Nestes versos, temos a analogia de ornamentos feitos de ouro. Usando analogia de como ornamentos feitos de ouro. Também temos 3 palavras que descrevem as características do Brahman. 3 características do Brahman foi indicado. Essas 3 palavras aparecem na ordem. São elas Anusyute, Nitya, Vishnu. Anusyute significa aquele que tudo permeia. Nitya significa o eterno. Vishnu significa o onipresente. Contrapondo essas 3 características do Brahman, todos os seres individuais experimentam 3 tipos de limitações. Contrapondo a essas 3 características do Brahman, nós experimentamos 3 tipos de limitações. Qual é eles? São elas o Vastu, Kala, Desha. Outro lado, Anusyute, Nitya, Vishnu. Esse lado de limitações que nós experimentamos, que é Vastu, Kala, Desha. Que é Vastu? A limitação do objeto. A limitação do objeto fala Vastu. Kala, a limitação do tempo. Desha, a limitação do espaço. A limitação do objeto, a limitação do tempo, a limitação do espaço. Todos os seres individuais experimentam 3 tipos de limitações. Vastu, Kala, Desha. A analogia de um ornamento feito de ouro nos chama a atenção para focar nossas mentes na realidade onipresente do ser. Tanto as 3 limitações dos seres individuais correspondem respectivamente às 3 características do substrato Brahman, que é Brahman. O substrato transcende as limitações. O substrato nega as limitações que são projetadas sobre ele. Temos então, Anusyute significa aquele que tudo permeia. Significa que nenhum objeto pode limitá-lo. Ele nega a característica Vastu, a limitação do objeto. Segunda é Nitya, o eterno. Significa dimensão atemporal. Ele nega Kala, a limitação do tempo. Terceira é Vishnu, o onipresente, a consciência onipresente. Ele nega Desha, as limitações do espaço. Um lado, a característica do Brahman, um lado, características dos individuais que experimentam as limitações. Um lado, característica que é Anusyute, Nitya, Vishnu. Outro lado é Vastu, limitação do objeto.
Kala, limitação do tempo. Desha, limitação do espaço. Todas as coisas, agora é importante. Todas as coisas no mundo fenomenal são dotadas de 5 características. Todas as coisas no mundo fenomenal são dotadas com 5 características. Qual é? Sat, ou 5. Todas as coisas no mundo fenomenal são dotadas de 5 características. Sat, Nama, Rupa. Significa existência, consciência, bem-aventurança, nome, forma. De acordo com o Drishya Viveka, o texto clássico da filosofia indiana, escrito por Swami Vidyaranya Muni, lá também usado 5 palavras, no outro modo. Asti, Priyam, Nama, Rupa. Asti, Bhati, Priyam, Nama, Rupa. Asti significa mesmo, existência. Bhati significa consciência. Priyam significa bem-aventurança. Nama significa nome, Rupa significa forma. Todas as coisas no mundo fenomenal são dotadas de 5 características: existência, consciência, bem-aventurança, nome, a forma. Satchit, Ananda, Nama, Rupa, ou Asti Bhati Priyam, Nama, Rupa. Toda a filosofia Vedanta, ou o hinduísmo, pode ser resumido nestes 5 palavras. Significa existência, a natureza de existência eterna. Chit significa consciência, ou conhecimento, ou cognoscibilidade. Cognoscibilidade significa aquele que faz alguém consciente da existência de algo. Cognoscibilidade significa aquele que faz alguém consciente da existência de algo. Portanto, chitta é chit, desculpa, não é chitta, chit. Chit significa é da natureza da consciência eterna. Sat significa existência, chit significa consciência eterna. Palavra Ananda significa bem-aventurança. Ou eu uso outra palavra, atração. Que é atração? Eu vou explicar depois. Ananda significa atração ou bem-aventurança. Nama significa o nome, Rupa significa a forma. Essas 5 palavras, Satchidananda, Nama, Rupa, os 3 primeiros, Sat, Chit, Ananda, existência, consciência e bem-aventurança, pertencem a Brahman, que é a base de tudo. Eles são permanentes e inalteráveis, imutáveis. Entre essas 5 palavras, os 3 primeiros pertencem a Brahman, que é a base de tudo. Sat, Chit, Ananda. Os outros 2, Nama e Rupa, pertencem ao mundo relativo. Eles são impermanentes e sempre estão mudando. Nama, Rupa é impermanente, sempre estão mudando. As características de existência, conhecimento e bem-aventurança estão igualmente presentes em todos os elementos materiais, animais, seres humanos, anjos e deuses. Eu repito. As características de Satchidananda estão igualmente presentes em todos os elementos materiais, animais, seres humanos, anjos e deuses. Estas características constituem a base inalterável deles, de todos os elementos. É o nome e a forma ilusórios que fazem com que uma coisa pareça
ser diferente de outro. É o nome e a forma ilusórios que fazem com que uma coisa pareça ser diferente de outro. Isso constitui a base para a mudança. Nome e a forma constituem a base para a mudança. É a causa principal de vermos as diferenças no mundo relativo. Três coisas são permanentes, outras duas características são impermanentes. Eu vou dar um exemplo. Como reconhecer? Existe uma coisa chamada cadeira em frente. 5 características tem. Sat, Chit, Ananda, Nama, Rupa. Em todas as coisas. Existe uma coisa chamada cadeira. A palavra cadeira é o nome. Ela possui uma determinada medida de comprimento que vemos através dos nossos olhos, que é a forma. A palavra cadeira é o nome, só que vemos uma forma através dos nossos olhos, que é a forma. Nós dizemos que a cadeira existe. Nós dizemos que a cadeira existe. Todos nós sabemos. A ideia de existência de uma cadeira que existe lá deriva da existência do Supremo Ser. A natureza da existência chamado Sat. Nós sabemos que a cadeira é de cor vermelha. A ideia de conhecimento do cor da cadeira deriva da consciência do Supremo Ser. A ideia de conhecimento da cor da cadeira deriva da consciência do Supremo Ser. A natureza da consciência ou do conhecimento é chamado Chit. Consciência, conhecimento e saber são sinônimos. Consciência, conhecimento e saber são sinônimos. A ideia de conhecimento da cor da cadeira deriva da consciência do Supremo Ser. Cadeira tem alguma utilidade. Agora, sobre atração, sobre o que é a bem-aventurança. A cadeira tem alguma utilidade em nossa vida. Ou seja, nós sentamos nela, porque nós utilizamos para sentar. Só tem alguma utilidade na nossa vida. Sentimos que devemos ter lá em nossas casas. Atração por ela. Vamos levar para casa, utilizar na casa. Ao ter lá na minha vida, sinto-me feliz. Por quê? Se ao ter na minha vida, eu sinto feliz. Em busca da felicidade, procuramos carros, casas, coisas, amigos, amigas, a família, tudo. Por causa de quê? Sinto-me feliz. A ideia da felicidade deriva da bem-aventurança, Ananda, do Ser Supremo. Tenho uma atração para uma cadeira, porque eu sinto feliz ao ter lá na minha vida. A ideia de felicidade deriva da bem-aventurança, Ananda, do Ser Supremo. A natureza da bem-aventurança eterna, eu falo atração. Qualquer atração está na minha vida, eu quero ter na minha vida. Sinto-me feliz por causa disso. Qualquer coisa, porque isso, finalmente, eu sinto-me feliz. Isso é atração, isso é bem-aventurança derivada. Então, todas as coisas no mundo têm 5 características. Sat, existe, uma coisa existe, derivada pela existência Supremo Ser. Chit, eu conheço do cor, o conhecimento tem, isso derivada pela consciência do Supremo Ser. Eu quero uma atração para um objeto ou qualquer coisa, porque a felicidade é derivada pela bem-aventurança do Supremo Ser. Tem nome, eu falo cadeira, forma, tem alguma medida de largura, de comprimento, também é comprimento. Isso 5 características. Nome e a forma muda, Sat, Chit, Ananda não muda. Essas 3 qualidades, Sat, Chit, Ananda, pertencem à dimensão absoluta da realidade Supremo Ser. O nome e a forma são impermanentes, porque um dia serão destruídos.
Todos nós esqueceremos o nome e a forma da cadeira. Essas duas qualidades pertencem à dimensão relativa e são a principal causa de vermos as diferenças no mundo. Por causa da ignorância, devido à ignorância, consideramos o nome e a forma da cadeira como reais. Isso é o problema. Por causa da ignorância, nós sempre consideramos o nome e a forma da cadeira como reais. A dimensão dentro disso, Satchidananda é real. A dimensão de nome e forma é real. A dimensão Satchidananda é real. A dimensão Satchidananda é permanente. A dimensão do nome e a forma é impermanente. Eles vêm e vão. Portanto, nome e forma são a base da mudança. Outra ideia. De acordo com a Vedanta não dualista, uma causa não é diferente do seu efeito. Causa é o efeito. A realidade que é o efeito é a mesma que a própria causa. Como? Vou dar um exemplo. O ouro, que é usado neste verso. O ouro é a causa e os braceletes e pulseiras são o efeito. Se não tem ouro, não pode fazer braceletes e pulseiras. Okay? Braceletes e pulseiras são efeitos que causa o ouro. O ouro é a causa e os braceletes e pulseiras são efeitos. Ao conhecer uma pepita de ouro, tudo o que é feito de ouro é conhecido. Conhecer uma pepita de ouro, tudo o que é feito de ouro é conhecido. A diferença está apenas no nome que surge da fala, mas a verdade é que tudo é ouro. A diferença na conversação está apenas no nome que surge da fala, mas a verdade é que tudo é ouro. Bracelete é ouro, pulseiras é ouro, tudo é ouro. Isso foi explicado no Chandogya Upanishad. O ouro é a causa, a pulseira é o efeito. O que diferencia o ouro da pulseira é o seu nome. O nome é apenas uma convenção de discurso. Caso contrário, não há diferença essencial entre o ouro e a pulseira. Não há diferença. Caso contrário, não há diferença essencial entre ouro e pulseira. Ouro é a causa, braceletes, pulseira é efeito. Do mesmo modo, não há diferença essencial entre Brahman, que fala é a causa, e o universo, o seu efeito. Os nomes e as formas que criam a diferença existem apenas na nossa mente. Portanto, o Vedanta afirma: tudo isso é verdadeiramente Brahman. Tudo isso é verdadeiramente Brahman. Por quê? A causa não é diferente do efeito. Pode-se argumentar que existe uma diferença real entre o Senhor e a alma individual e entre as diferentes almas entre si. Então, como se pode estabelecer a não dualidade de Brahman? A resposta é: a diferença não é real, mas devida à superposição ilusória. Diferença não é real, mas devida à superposição ilusória. Bracelete, pulseiros e superposição no ouro. Qual é real é ouro. Ouro é bracelete, ouro é pulseiro. Usando nossa mente sutis, tirar o ouro, bracelete e pulseiros não existe. Tudo é existência da pulseiros, braceletes, depende de ouro. Ouro é pulseiras e braceletes.
a resposta é: a diferença não é real, mas devida à superposição ilusória. Vamos ter a comparação de Hataka, Katakadi. O verso é: Idatmani anusyute nitya vishnu prakalpitah vyaktayo vivida sarva hatake katakadivat. Hatakam. So, Hatakam significa ouro. Katakam significa ornamentos. Hatakam significa ouro, Katakam significa ornamentos. O verso descreve o mundo como uma projeção sobre o ser. Prakalpitaha é projeção de mental, do observador. O ser é a verdade essencial e os nomes e formas no mundo estão em constante mudança. O substrato é a base, né? É como a todos os objetos. Substrato do braceletes, substrato do pulseiras e o ouro. Base é como. Então, eu vou dar 2 exemplos. É como nuvens de vários tamanhos que se deslocam no céu. O espaço é o substrato comum e as nuvens são numiceformas. As nuvens são numiceformas, o substrato é onde eles flutuam. Isso é no espaço. O espaço é o substrato comum e as nuvens são numiceformas. As nuvens flutuam constantemente, enquanto o espaço permanece constante e inalterável, imutável. Segundo exemplo, neste verso sobre ouro, ou como ornamentos feitos de ouro. Ornamentos de ouro são inumeráveis, mas o ouro é comum em todos eles. Nessa simples comparação, temos uma boa ideia de como um sábio realizado enxerga o mundo, como ele vê. Ourives vê os ornamentos, mas enxerga, vê o ouro de forma mais clara. A atenção de Ourives é só ouro. Da mesma forma, a sábio também vê o mundo, mas enxerga, vê o ser subjacente de forma mais clara. Outro exemplo, isso sobre o sábio, como ele vê o mundo. Outro exemplo é uma mulher e marido. Uma mulher gira ao marido: preciso de um adorno feito de ouro com um desenho muito refinado. Ela falou: preciso de adorno feito de ouro com um desenho muito refinado. Desenho assim custará muito mais. Escolha um desenho simples, o custo é menor, o peso do ouro é o mesmo. Ela falou. O marido falou: com um desenho assim, custará muito mais. Escolha um desenho simples, o custo é menor e o peso do ouro é o mesmo. Mulher, contrário. O marido está pensando no ouro, ou seja, no dinheiro, enquanto a esposa está pensando no design, ou seja, no nome e na forma. Para exemplos, reforçar, enfatizar. Outro lado o sábio, outro lado é o mundo. A nossa atenção sempre no nome e a forma. A atenção do sábio é o Satchidananda aspecto. O mundo é visto por um sábio como uma sobreposição ao eu. O sábio tem uma consciência aguda da realidade imutável do ser por detrás de todos os nomes e formas mutáveis projetados sobre ele. A pessoa como atenção é nome e forma. O sábio, atenção é a realidade imutável, o Satchidananda aspecto. Mais uma vez eu vou contar um relato que eu já contei. Havia um monge, já de uma certa idade, que costumava receber quem quer que o visitasse, dizendo: venha Vishnu, venha Vishnu.
a cabeça e dizia, por favor, venha Vishnu. O princípio onipresente é chamado de Vishnu. Em todos os indivíduos, o monge costumava dar sua atenção ao princípio onipresente que reside neles. Qual é a característica do princípio onipresente? Sat, Chit, Anand. E em permanente características, nome e forma. Sábio, que não tem consciência da existência deste ser, é atraído pelos ornamentos, que para ele parecem ser tudo. Levou um nome e forma. Orives vê os ornamentos, mas enxerga, vê o ouro de forma mais clara. Diferente. O valor ornamental atribuído aos objetos pela pessoa comum não interessa ao Orives quando lhe é pedido que avalie as joias. Não se preocupa com o valor sentimental das joias. Ele sabe, o único valor reside no ouro e nada mais. O único valor reside no ouro e nada mais. Qualquer outro valor acrescentado ao ouro é apenas um valor sobreposto que depende inteiramente do proprietário das joias. Como mulher, deu atenção para o nome e a forma, para design. O marido falou, tudo é o mesmo ouro, mesmo peso. Escolheram um simples design. O sábio deu atenção para aspectos Satchidananda e a pessoa comum dar atenção para nome e forma. Dar atenção para dar valor para o ouro, não para outro sentimental das joias. Por um sábio como uma sobreposição ao eu, capital eu. O sábio tem uma consciência aguda da realidade imutável do ser por detrás de todos os nomes e formas mutáveis projetados sobre ele. Venha, me deu atenção para a realidade que reside nele. A palavra Hatakam significa ouro, Katakam significa ornamento. Sim, como as variedades de ornamentos realmente não existem, porque não são nada além de nomes e formas sobrepostos ao substrato. A sânscrita palavra é adhisthana, que é substrato, o ouro, que tudo permeia, o ouro permeia os braceletes, pulseiras, tudo permeia. Aqui usado a palavra anusyute, tudo permeia. Da mesma forma, todos esses aglomerados de almas individuais, escuto falar de Jivarashis, da mesma forma, todos esses aglomerados de almas individuais não são nada além de nomes e formas sobrepostos em Brahman. Mais uma vez, assim como as variedades de ornamentos realmente não, porque não são nada além de nomes e formas sobrepostos ao substrato, o ouro, que tudo permeia da mesma forma, todos esses aglomerados de almas individuais não são nada além de nomes e formas sobrepostos em Brahman. Esse verso é Satchidatmani anusyute nitye Vishnu prakalpitah vyaktayo vivida sarve hatake katakadivat. Para a questão que surgiu, se o mundo não é diferente de Brahman, então por que há diferenças nas bolhas? Como bolhas pequenas, bolhas grandes e assim por diante? Ou seja, por que há diferenças visíveis no mundo? A resposta, Shankaracharya
Todas as várias formas existem na imaginação do observador, de quem as percebe, sendo o substrato o eterno e onipresente Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência. Nomes e formas são como pulseiras e braceletes, o Vishnu é como ouro. Não tem diferença, porque tudo é ouro, tudo é Brahman. Isso é Vedanta, Advaita Vedanta, que Shankaracharya falou. Porque tem diferença tem na nome e a forma. Realmente é irreal. Realmente não tem diferença. Por causa disso, o Vedanta diz verdadeiramente tudo aquele que é Brahman. Acchidatmani anusyute nitye Vishnu prakalpitah vyaktayo vivida sarva hatake katakadivat. Todas as coisas no mundo fenomenal são dotadas de 5 características. Satchit Ananda Namarupa ou Asti Bhati Priyam Namarupa. Significa existência, consciência, bem-aventurança, nome, a forma. Características de existência, conhecimento e bem-aventurança estão igualmente presentes em todos os elementos materiais, animais, seres humanos, anjos e deuses. Estas, as características, nome e forma, constituem a base inalterável deles. É o nome e a forma ilusórios que fazem com que uma coisa pareça ser diferente de outra. Isso constitui a base para a mudança. É a causa principal de vermos as diferenças no mundo relativo. Esta é uma importante uma coisa que eu quero falar. Importância de ouvir os ensinamentos vedânticos. Todos somos buscadores espirituais. Práticas espirituais. O objetivo dessas práticas espirituais é alcançar o autoconhecimento. Podemos observar que existem 2 tipos de buscadores espirituais. 2 tipos. Eles em que o conhecimento das Escrituras está presente, sabem o conhecimento das Escrituras que ensina, mas não a pureza mental. Eles em que a pureza mental, mas não o conhecimento da Escritura. 2 tipos de pessoas. Aqueles em que o conhecimento da Escritura está presente, mas não a pureza mental. Aqueles em que a pureza mental, mas não a conhecimento da Escritura. No passado, as pessoas costumavam ler as Escrituras primeiro e depois começavam a refletir sobre os ensinamentos vedânticos. Se essas pessoas adquirissem a pureza mental que indica no Vedanta, os 6 qualidades como Shama, Dhamma, Uparati, Shraddha, Samadhana. Adquirissem a pureza mental e ouvissem os ensinamentos vedânticos de um guru competente, apenas ouvir era suficiente para trazer o autoconhecimento. Suficiente ouvir os vedânticos pelo um guru competente. Apenas ouvir era suficiente para trazer o autoconhecimento. No entanto, nos dias de hoje, as pessoas, embora inteligentes, sem dúvida, embora muito inteligentes, não possuem a pureza mental suficiente, ou 6 qualidades. Aqueles que possuem pureza mental geralmente não têm conhecimentos de escrituras. Portanto, compreender o Vedanta leva tempo. Dando conceitos claros na mente, mas não dando o resultado que precisa
aparece na nossa vida. Por quê? Porque não tem pureza de mental, pureza de mente suficiente. No entanto, ambos pessoas que sabem escrituras, outro lado tem pureza. Ambos os tipos de pessoas devem começar ouvindo os ensinamentos vedânticos. Por quê? Sem ouvir esses pensamentos, não há conhecimento do ser. Temos a firme convicção que, quer você compreenda ou não, continue a ouvir os ensinamentos vedânticos. Temos a firme convicção que, quer você compreenda ou não, agora, continue a ouvir os ensinamentos vedânticos. Por quê? Ouvir os pensamentos vedânticos chamado Shravana. Ouvir os ensinamentos vedânticos destrói ou diminui nossas más tendências. Ouvindo esses ensinamentos vedânticos, destrói nossas más tendências. Um lado, dar direção para nossa mente para ver o mundo outro jeito, outro modo. Shravana. Ouvir os ensinamentos vedânticos destrói ou diminui nossas más tendências. Segundo, manana, refletir. Refletir sobre os ensinamentos que nós ouvimos, vedânticos, refletir sobre os ensinamentos vedânticos, removerá nossas dúvidas mentais. Muitas confusões vai embora. E proporcionará clareza sobre o objetivo. O objetivo da vida vai ficar muito claro. Refletir sobre os ensinamentos vedânticos removerá nossas dúvidas mentais e proporcionará clareza sobre o objetivo. Os desejos sutis de ir para outros planos de existência, como o céu e outros, serão destruídos por meio da reflexão. Por meio de reflexão sobre esses ensinamentos, o desejo sutil foi destruído. Terceira, nididhyasana. Shravana é ouvir os ensinamentos. Manana é refletir. Nididhyasana é meditar profundamente. Se você meditar profundamente sobre os ensinamentos, a mente se libertar da inquietação. Ela se tornará estável, com memória clara. O que significa memória clara? Significa livre de tendências passadas. Porque ouvindo palavras, diminui as más tendências. Refletindo palavras, removerá nossas dúvidas. Meditando profundamente, isso vai libertar as tendências passadas. Meditar profundamente esses ensinamentos, a mente se libertará de inquietação, ele se tornará estável, com memória clara. Assim, a pessoa se tornará apto para a autorrealização. Ser capaz de entender o significado do Mahavakya, uma grande declaração, como Tat Tvam Asi, tu és aquilo. Portanto, qualquer estudante que quiser ouvir sobre Vedanta, nós o encorajamos simplesmente a ouvir. Começa com Shravana. Mesmo que ele não esteja apto, ainda assim nós encorajamos. Pois apenas por meio do ouvir, depois refletir, segundo passo, depois meditar profundamente sobre o terceiro passo, sobre os ensinamentos do Vedanta, a pessoa alcança tudo. Qual é a regra atrás de toda a importância de ouvir os ensinamentos vedânticos? Qual é a regra? O que você entende, você transcende. O que você entende, você transcende. Ir meditar.
Ouvindo, diminui nossas más tendências. Refletindo, removerá nossas dúvidas mentais. Trazer clareza sobre o objetivo. Meditando profundamente, libertar nossa mente da inquietação, tornará estável com memória clara. Regra é, o que você entende, você transcende. O verso 9 é, como ornamentos feitos de ouro. Satchidatmani anisyute nitye Vishnu prakalpitaha vyaktayo vividha sarva hatake katakadivat. Todas as várias formas existem na imaginação do observador de quem as percebe, sendo o substrato o eterno e onipresente Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência. Não formas são como pulseiras e braceletes, e Vishnu é como ouro. O Senhor que é a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará certo.